Tentarei demonstrar duas coisas interessantes aqui. A primeira dela, quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, por exemplo, essa área aqui, né, desse gráfico aqui, ele nos dá uma distância que é dada por a altura, né, a área do triângulo. Então seria, por exemplo, a altura V vezes o t por 2. Isso daqui seria a nossa distância. Eu vou tentar mostrar geometricamente um pouco melhor, tá fazendo entender um pouco melhor o porquê disso, certo? Eu estou me baseando no livro do Pierre Lussier, de Física Básica, a Mecânica 1, que ele mostra a física através dos vieses mais antigos, né, usando geometria e etc. O que, particularmente, eu acho algo mais poderoso, certo? Então a gente vai tentar demonstrar essas coisinhas aqui. Primeira coisa que eu quero demonstrar é que vai ser consequência. A gente já vai entender o porquê daquele gráfico ali ser a área daquele gráfico da distância, vai ser uma consequência do demonstração do porquê que uma velocidade que tem uma variação, né? Então, uma velocidade que seja proporcional ao tempo. Então, essa velocidade vai crescer proporcionalmente ao tempo. Eu quero demonstrar o porquê a distância, né? A nossa distância vai ser proporcional ao quadrado do tempo. A gente quer chegar nesse resultado aqui, certo? Primeira coisa que a gente vai ter aqui, a gente vai seguir uma premissa que é o seguinte: como a gente vai usar a geometria para demonstrar isso, a gente vai usar aqui então um segmento de reta que vai ser A, B, e esse segmento aqui esse segmento vai representar o tempo de queda, por exemplo, tempo de queda de uma bolinha, certo? Então esse segmento aqui representa o tempo de queda que demorou. Esse aqui. Então cada pedacinho desse segmento aqui vai representar um instante de tempo aqui, certo? Então observa que nesse tempo aqui a bolinha estava nessa posição e assim vai. Então o que a gente vai ter que vai ser o seguinte: a gente vai representar as velocidades em cada instante de tempo como sendo um segmento, certo? Perpendicular ao nosso segmento de tempo. Então, em cada instantezinho aqui de tempo, instantes sucessivos, tá? A gente vai ter uma velocidadezinha aqui. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, se por exemplo, se aqui for o tempo 1 segundo, aqui esse segmento aqui tem tamanho alfa 1, certo? Esse alfa aqui vai ser uma constante de proporcionalidade, que vai ser, por exemplo, a gravidade, a aceleração da gravidade, certo? Então, seria isso aqui. O tamanho de segmento aqui seria alfa, ou, por exemplo, g. Certo? Então, aqui a gente vai fazer esse outro segmentozinho aqui. Aí vai ter um outro segmento aqui. Vai ter um outro segmento aqui. Um outro aqui. O desenho tá um pouquinho ruim, mas eu já vou explicar a ideia aqui. Então a gente tem essas várias velocidades em cada instante de tempo. Então observe que quando chegou no tempo final, no ponto B aqui, no segmento, a gente tem a nossa velocidade final. Por exemplo, eu vou marcar aqui como ponto Czinho. Então a gente tem uma velocidade de CB.
O que a gente pode entender aqui também, ó, que esse pedacinho aqui, ele é o que? Ele é alfa. Porque são tempos, são instantes de tempo sucessivos. Então observe, isso aqui é 1 segundo, aqui é 2 segundos. Nesse instante de tempo aqui o segmento vai ser 2 alfa. E nesse instante de tempo aqui o segmento vai ser alfa. Então o pedacinho da velocidade que cresceu aqui, ele é alfa. Ele está sempre proporcional a esse carinha aqui. Então a gente também consegue concluir um negocinho que é o seguinte. A gente conclui que todos os segmentos aqui são partes de um triângulo, certo? Estão todos batendo na hipotenusa, ou deveria estar, porque o desenho tá ruim. Mas eles estão sempre crescendo. Estão sempre crescendo com uma certa proporção, então esses carinha aqui batem sempre na hipotenusa, certo? Porque sempre vai crescer igual. A gente tem isso aqui então. Então como que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente quer demonstrar. Então, o que a gente consegue demonstrar aqui vai ser mais uma coisinha que vai ser interessante para a gente entender sobre o gráfico lá. Isso aqui é tudo Galileu, tá? Então, isso aqui surgiu com ele. A gente consegue demonstrar um negocinho bem interessante, que é o seguinte. Se a gente tem aqui é um movimento variado, certo? A velocidade está sempre variando com o tempo. Mas se a gente tiver um movimento uniforme em que a sua aceleração inicial seja metade da aceleração final do movimento variado, as distâncias que os dois vão percorrer vão ser iguais. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, vamos colocar aqui o E e o D. E observe que, por exemplo, a velocidade no instante 3, ela pode ser dita como a velocidade no instante 1 mais a velocidade no instante 2, certo? A velocidade no instante 1 é alfa, no instante 2 é 2 alfa. Isso dá exatamente a velocidade no instante 3, que é 3 alfa. Então essa ideia aqui é que as velocidades elas vão sendo armazenadas. A velocidade é algo que é armazenado. Então a gente consegue ir somando velocidades anteriores para chegar à nossa velocidade final. Então a gente tem esse conceitozinho aqui, uma sutileza, que a velocidade ela é algo que ela é armazenada durante o tempo. E então a gente consegue ter aqui que a soma de todas as velocidades em cada instante de tempo, então por exemplo, a gente tem um instante de tempo 0, 0, 1, a gente vai ter uma velocidade, né, 0, 0, 0, 1, alfa, né? Isso aqui vai ser uma velocidade, se a gente pegar um período de tempo pequeno, né, vai ser exatamente isso daqui, né? Por exemplo, se fosse um período distante de 1 segundo, sei lá, instante de tempo. Então, se a gente fosse pegar essas velocidades em cada instante de tempo cada vez menor, a gente teria algo extremamente pequeno, né? A gente teria algo que ficaria assim, se pegasse tudo ia virar uma cor assim rabiscada, né? Ficaria pintado. Então aqui a gente tem todos os instantes de tempos. E a soma disso tudo aqui, né, vai ser literalmente a área, né? Já que eles vão todos se sobrepor, por causa que o tempo seria muito pequeno. Então eles vão ser literalmente a área de um triângulo aqui, que no caso seria esse triângulo aqui de tamanho de base 1 e tamanho alfa, né? Então essa área aqui seria 1 alfa por 2. Então seria alfa por 2 essa área. Caberia alfa por 2 velocidades ali sucessivas. E como a gente disse aqui, se a gente pegar algo muito pequeno, né, tipo 1 metro por segundo, aí vai mais 2 metros por segundo, mais 3 metros por segundo. Se a gente pegar aqui em instantes de tempo, por exemplo, de todos sucessivos, né, a gente teria a nossa
distância que ele percorreu, porque aqui em 1 segundo ele teria percorrido 1 metro, e depois de mais 1 segundo ele teria percorrido 2 metros, aqui mais 3 metros, cada mais 1 segundo. Então aqui daria 6 metros que ele percorreu, a gente teria aqui a nossa distância. E como a gente está fazendo isso daqui, né, pegando vários trabalhinhos bem sucessivos aqui, pequenos, a gente teria uma distância aqui dado a área, certo? Então, se a gente pegar a área desse triângulozão aqui, a gente teria AB por CB por 2. Isso aqui seria uma distância. E a área do nosso retângulo aqui seria DB por AB. Só que DB é metade do CB. Esse aqui é o ponto médio. Então seria AB por CB metade, o que é literalmente a mesma coisa. Então está demonstrado aqui, né, que dado um segmento variado, se a gente fizer dado um movimento variado, se a gente tiver um movimento uniforme com a velocidade inicial sendo metade da velocidade final do movimento variado, eles vão percorrer as mesmas distâncias no mesmo intervalo de tempo. Então está ali demonstrado, certo? E como que a gente consegue demonstrar aqui que é o quadrado do tempo? Então a gente vai pegar aqui um pedacinho desse bichinho aqui, né? Então a gente teria isso aqui, isso aqui. E vamos pegar, por exemplo, um instante de tempo aqui que vai ser E, e um instante de tempo aqui que vai ser D. Então a gente teria nesse instante de tempo E uma velocidade EM, e no instante de tempo D a gente teria uma velocidade dN. Então o que a gente pode ver aqui? Nós temos o seguinte. Vamos achar a razão. Desculpa, vamos pegar aqui, né, a altura que a gente está tendo aqui, o tempo. Vamos falar que, por exemplo, o E corresponde a uma altura H e o D corresponde a uma altura L. Então, o que a gente quer descobrir aqui? A gente quer descobrir que a razão entre as distâncias, né, que a distância percorrida é o quadrado do tempo. Então, vamos fazer uma razão entre as distâncias e vamos ver o que a gente pode encontrar. A razão entre essas distâncias é o quê? É isso aqui por tudo isso aqui, né? Então, a gente tem AE por ME por 2, vezes, eu vou fazer o inverso disso daqui, tá? AD por ND. O que a gente tem? AE ME AD ND. A gente tem uma razão entre os tempos e multiplicado pela razão entre as velocidades. A gente sabe que a velocidade cresce com o tempo, então a gente já tem aqui uma ideia de que isso aqui é o quadrado do tempo, mas vamos tentar achar essa razão aqui, o valor dessa razão. Observe esses dois triângulos aqui, certo? A gente tem esse triângulo aqui e esse triângulozão aqui. Então a gente sabe que a razão entre as velocidades ME por ND, observando esses dois triângulos aqui, que aqui representa a velocidade e aqui o tempo, e aqui a velocidade e aqui o tempo, né? A gente tem então ME por ND e o AE por AD. A gente tem isso aqui, essa igualdade. Então a gente conclui que a razão entre as distâncias é a razão entre o quadrado dos tempos para percorrer essas distâncias. Então aqui está demonstrado que no movimento variado
as distâncias crescem com o quadrado do tempo. Espero que tenha ficado claro. Bom, é uma ideia bem interessante, usando geometria, o que é um poder muito grande. Acho que até mais do que a notação moderna de vetor, não sei. Bom, é isso.